Então a gente inicia esse final do curso entrando no, talvez a cereja do bolo do curso de teoria da computação, que é estudar máquinas de Turing e o seu poder enorme que tem para a computação de então, né, desde seu surgimento, e é meio que o alicerce de toda a computação, né? É meio que o nome teoria da computação vem por causa disso, né? Mais ou menos assim, tá? Eu acho que é um nome que vocês já conhecem, né? O nome Turing e também o nome máquina de Turing. Então aqui eu vou entrar na formalidade sobre isso. Mas antes de entrar na formalidade, eu recomendo que vocês assistam um filme do Turing que para ver a sua genialidade, tá certo falar isso, né? Toda sua contribuição em vários outros ramos, não somente na para a ciência da computação propriamente dita, mas em outras áreas como criptografia e inúmeras outras que inclusive o filme não mostra. O filme é o jogo da imitação, né? Até ganhou o Oscar e tal. Eu recomendo que vocês assistam, se vocês não assistiram, né? O filme eu recomendo que vocês assistam. Não é trabalho, mas não é trabalho do curso, né? Mas é algo legal para a vida de vocês. Além disso, tem umas palestras muito boas. Na verdade, eu até vou, quando eu postar o material hoje, eu vou postar o link de um seminário muito bom do Luiz, que inclusive foi meu professor de teoria da computação lá no FRJ. Ele falando sobre a vida e a obra de Alan Turing. E aí ele conta, né, desde a infância dele até a sua morte, como era a vida dele e também a sua contribuição para a ciência, né? Que, como eu estava falando, vai muito além de ser somente na ciência da computação. Bom, infelizmente ele morreu muito cedo, né? Mas seu impacto foi enorme e até hoje, na verdade, eu acho que até sempre, a gente vai falar sobre ele. Bom, indo direto ao ponto, né? O que a gente viu até agora, né? Então, até o momento trabalhamos com autômatos finitos, né? Que são bons modelos para dispositivos com quantidade de memória limitada, né? A memória acabava que era compartilhada com os estados e os estados são finitos e tudo mais, né? Então, a gente pode aumentar o quanto a gente quiser uma palavra e ter muito maior do que a quantidade de estados. Então, acaba que essa memória fica bem limitada. Ou ainda com a pilha, né? E aí sim a gente tem uma memória que é ilimitada, mas ainda assim ela é ilimitada de armazenamento, né? De possibilidade de armazenamento, mas ela é limitada em termos de possibilidades a te auxiliar a resolver algum problema. Tanto é que, por exemplo, na aula passada a gente viu exemplos de linguagem que não tem como ter um autômato com pilha que reconheça essa linguagem, né? Por exemplo, aquela que a gente viu na aula, né? A NBNCN. Isso é algo que a gente não sabe. Aliás, a gente não tem como, né? Nem questão de não saber, mas é de não ter como ter um autômato com pilha, e mesmo tendo a pilha lá com capacidade infinita, né, de armazenamento, né, nesse modelo hipotético aí de algo físico com capacidade limitada, né, mas ainda assim é algo que não tem como ter um autômato com pilha que faça isso, certo? Então, eles são, apesar de serem limitados, eles são bons modelos, eles são bons modelos, né, porque inúmeras linguagens a gente consegue reconhecer, né, mas ainda assim é limitado, né. Ah, são bons modelos para dispositivos que têm memória ilimitada, mas que só pode ser utilizada com restrições de tais que usem pilha, né? Então, acaba que o autômato com pilha só se aplica a problemas que se consegue resolver usando pilha, né? Basicamente é isso, né? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com uma máquina que sim pode ser simulada. Tudo que o computador real consegue fazer, essa máquina consegue fazer. É claro que toda a arquitetura, né, todo esse modelo de arquitetura que tem o computador não é o que é uma máquina de Turing, mas nessa máquina você consegue sim fazer qualquer coisa, claro que de um jeito bem diferente, bem mais demorado do que um computador real.
mas sim a gente consegue fazer, tá? E aí é o que a gente chama de máquina de Turing, é esse modelo que ele é mais geral do que todos esses autômatos que a gente viu antes. E eu até comentei isso em algum momento, apesar dele ser mais geral, e a gente vê isso no final, né? Depois de ter visto vários tipos de autômato, foi o primeiro modelo a ser surgido, né? Então, esse primeiro modelo de computação foi de fato com Turing, usando essas suas máquinas aí. E depois de, sei lá, 20 anos, eu tenho as datas guardadas em algum lugar. Eu acho que eu tenho isso em algum slide, mas eu não lembro exatamente. Eu sei que eu escrevi isso em algum lugar, mas enfim, também é fácil se encontrar no Wikipedia e esses históricos e tudo mais. Mas depois de muitos anos que surgiu o autômato finito determinístico, não determinístico, o autômato com pilha, vieram depois desse modelo mais geral, que são as máquinas de Turing. Bom, essa proposta foi feita, né, por ele em 1936, e ele não batizou o nome dessa máquina como máquina de Turing, né, só para... Ele não tinha esse egocentrismo tão grande aí de dar o nome de si próprio, né? Isso foi depois de um tempo que foi atribuído esse batismo, né? E sim, Turing a gente considera como pai da computação, né? Eu sei que nem todos aí fizeram computação, então quem fez computação, acho que é algo que já é conhecido por vocês, para quem fez, mas para quem não fez, talvez não seja, né? Então ele sim a gente considera como esse precursor do que a gente conhece como computação. Tá? Para vocês terem uma ideia, o termo algoritmo, né, não tinha o nome algoritmo, né? Então foi após os seus trabalhos que o nome algoritmo passou a ser de fato utilizado como um processo finito de passos que resolva um problema. Então, para você ver coisas que a gente usa tão naturalmente hoje, né, tão rotineiro, né? Na verdade, há poucos anos atrás, né, 36 não faz tanto tempo assim. Alguém de 36 hoje estaria com quantos anos? Estaria com 100, já teria 100 anos, não teria 100 anos, né? Mas teria quase 100 anos, né? Estaria já 90 e pouco, 85. 85? Então, meu É. pai tem 84 anos de idade. Então você vê que alguém que nasceu nessa época aí evoluiu tal como a computação evoluiu. Enfim, bom, então, ainda assim, né? Mesmo sendo isso, esse modelo que faz qualquer coisa que o computador faz e tal, ainda assim as máquinas de Turing não resolvem qualquer problema. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é algo que eu vou formalizar e eu vou, inclusive, ter uma aula que só vai ser sobre isso, que é no sentido de dizer que nem todos os problemas são possíveis de serem resolvidos computacionalmente. E a gente prova isso, prova que existem linguagens, existem problemas que nenhum computador consegue resolver. Tem essa lenda da maçã por conta dele, né? Porque ele morreu, se suicidou, né? Por conta de. Bom, acho que vocês conhecem a história dele, né? Não, eu não Não? conheço, não. Não Não, conhece? não. Então, ele era homossexual. E na Inglaterra isso era um crime, ser homossexual nessa época. E ele tinha tido um. Isso foi um pouco depois da guerra, né, da Segunda Guerra, e ele teve um papel fundamental na Segunda Guerra para decodificar máquinas de criptografia alemã. E foi tudo secreto, foi um serviço secreto e tudo mais. E assista o filme aí que você vai ver exatamente essa parte aí, desse trabalho dele como agente secreto, né? Então, enfim. Mas aí, o que aconteceu? Ele, depois de um tempo, já tinha acabado a guerra e tal, ele foi na delegacia da queixa de que o objeto dele, o relógio dele, tinha sido roubado. E aí foram investigar como isso poderia ter acontecido e tudo mais.
e acabou que ele contou que ele tinha na noite anterior dormido com um cara, e então ele desconfiava que era esse cara e tudo mais e tal. Eu acho que foi assim a história, né? E aí acabou que a polícia falou assim: ah, é? Então tá, você tá preso. Mais ou menos isso. Porque é crime ser homossexual. E aí, enfim, houve vários. E ele já era famoso nessa época, ele era um professor renomado já e tudo mais. E aí deram a seguinte sentença para ele, né? Depois de um tempo lá, que foi o seguinte: ou ele passaria anos na cadeia, e aí tinha alguns anos lá na cadeia que ele deveria passar, ou ele deveria ser remetido a um tratamento de hormônios para poder não ser homossexual. Eram esses dois tipos de tratamento. Sendo que, olha que doideira, o tratamento eram com hormônios femininos. Então, foi uma fase que ele. Aí ele aceitou isso, porque para ele era melhor ficar livre, né? Livre. Isso, o nome do filme é Jogo da Imitação. É com o ator que fez o Doutor Estranho, inclusive. Também fez o Sherlock, né? Para quem assiste série aí, ele fez o Sherlock também. Enfim, e aí ele passou a tomar hormônios femininos e tudo mais, e aquilo mexeu com a mente dele, com o corpo dele, mexeu em tudo dele. Enfim, e ele era perseguido e tudo mais e tal. Então ele meio que ficou em cárcere privado, inclusive, né? Por conta de todas essas consequências aí. E aí ele se matou, comendo uma maçã que ele envenenou com cianeto. Aí tem, de fato, a lenda de que a logo da Apple é por conta disso, mas eu também vejo falando que é lembrando o Isaac Newton, né, da maçã ter caído e tudo mais. Enfim, tem essas ideias aí. Mas assista um filme que super recomendo, e acho que até melhor do que o filme, né, aí para você entender melhor quem foi ele, eu vou mandar para vocês a palestra do Luiz, que foi, ele fez no INPA, na verdade ele fez essa palestra em vários lugares, né? O Luiz, inclusive, é o autor do livro que eu recomendo para vocês, né? Que eu recomendei para vocês no início do curso, que é do Collier, que é o Coutinho, que está lá no livro, e o Luiz é o coautor dele, né? Luiz Menachê ou Menachê que fala, enfim. Mas eles são os pesquisadores da área de teoria da computação, né? E aí o Luiz ele estudou profundamente a história do Alan Turing, e fez alguns seminários em relação à vida e à obra dele. São muito bons. Eu vou mandar um para vocês, acho que o mais recente que ele deu, tá? Que foi no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Muito bom, tá? Tá, mas aí o que eu tô voltando para cá, né? Eu nem lembro porque eu comecei a falar sobre isso, mas enfim, o que a gente vai ver em aulas mais para frente é que sim, existem problemas que um computador não consegue resolver porque um computador ele é equivalente, isso por uma tese que se chama a tese de Church-Turing. Essa tese diz que qualquer problema computacional pode ser resolvido por uma máquina de Turing. Até hoje isso não foi quebrado. É uma tese, a gente não tem uma prova, mas é algo que é bem aceito, tá? Então a gente vai ver um pouco sobre isso nas próximas aulas, né? É meio como um sumário isso aqui do que a gente vai ver, tá? Sobre hierarquias de linguagens, inclusive de problemas também. Então, quando a gente chegar nessa aula, a gente vai ver que a computação tem limitação, tá? E eles vão muito além dos limites teóricos, tá? Os problemas que a gente vai apresentar. E a gente vai ver isso, acho que daqui a duas aulas. Não é a próxima aula, não. A próxima aula eu vou ensinar vocês a como de fato a gente monta máquinas de Turing, tá? E na próxima aula, depois da próxima, né? A gente vai entrar em decidibilidade já. Enfim, mas, bom, indo para frente então, vamos ver como é o esquema de uma máquina de Turing. Isso aqui é um modelo muito hipotético, tá? Eu acho que essa figurinha eu tirei do Cipser. Tem coisas que eu já não lembro exatamente de onde que eu tirei, porque eu montei os slides ano passado, para o curso do que eu dei ano passado. Então acaba que ter esses detalhes aí eu já não tenho muito firme. E também muito é da nota de aula que eu tinha quando eu fiz a matéria, né? E aí esse esqueminha eu vou explicar para vocês. Antes de falar do esqueminha aqui, que eu lembrei agora, é o seguinte.
essa parte da matéria, eu vou ficar indo e vindo entre os dois livros que eu recomendei para vocês direto, tá? Essa aula de hoje, a gente ainda usa a terminologia que tem no CIPSE, mas na próxima aula eu já vou usar a notação que tem no Collier, tá? Inclusive em relação à construção de máquina de Turing e tudo mais, eu gosto muito da construção que é apresentada pelo Collier e o Luiz, né, no livro deles. Então, para a próxima aula e aí mais umas 2 aulas ou 3 aulas, eu vou me basear muito do que está no livro do Collier nessa parte da matéria, nessa parte do livro deles, tá? Em algum momento eu vou voltar para o CIPSE, mas eu vou tentar avisar vocês, tá? Beleza? Bom, então, como é o esquema da máquina de Turing? É o seguinte, a gente tem basicamente 3 coisas importantes aqui. Uma coisa é a fita, outra coisa é o cabeçote e outra coisa é o conjunto de estados, tá? Essas 3 coisas, é claro que tem regras, né, para fazer você andar, escrever e tudo mais, mas olhando bem a alto nível, né? Esse termo alto nível é ok para vocês quando eu falo? Eu nem sei se eu cheguei a falar sobre isso. Muitas vezes fala, olhando a alto nível e tudo mais. Vocês sabem o que significa isso? Fala perto Não. da máquina, perto da linguagem humana. Uhum. Isso, pensando, se você for fazer uma associação com código, né? Uma linguagem de alto nível ou um código que está a alto nível, ele está muito próximo do que um ser humano compreende, na verdade, algo textual, está muito mais perto disso do que algo em linguagem de código propriamente dito. Quando a gente fala em alto nível, é o seguinte, a gente está lá no alto, e o problema que a gente está olhando está cá embaixo, a gente está olhando muito distante, sabe? A gente está muito distante. Olhando nessa distância toda, a gente não consegue, a gente não determina o, todos os detalhes, porque a gente está muito do alto, a gente não consegue enxergar. Quando a gente está muito no alto no avião, a gente até consegue olhar, né, no início, quando está subindo, a gente consegue olhar um pouco, né, aqui a rua ali e tal, mas assim, a gente não vê os detalhes, né, as pessoas, os carros exatamente e tal. Isso que é olhar alto nível, né? Abaixo nível é quando a gente está de fato vendo a riqueza de detalhes que tem, né? Isso a gente também usa aqui muito, tá? Então, olhando muito a alto nível, assim, né, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de estados, tá? Nesse conjunto de estados, você pode pensar de modo similar ao que a gente sabia sobre os estados num autômato, né? É um conjunto de estados finitos, tá? É um número finito de estados que existe aí. Bom, aí existe o quê? Existe o cabeçote, que no caso você pode pensar como sendo essa seta. O cabeçote ele vai apontar para alguma posição dessa fita, tá? Então, o cabeçote ele tem o poder de chegar na fita e escrever alguma coisa na fita, e ele também tem o poder de andar ou para a direita ou para a esquerda, tá? Então, o que a gente vai fazer na fita vai ser em detrimento que tiver aqui a gente olhando as suas regras, né? O seu conjunto de estados, tá? A gente vai ver melhor os detalhes já já, mas pensa como o cabeçote, como se fosse um cabeçote de fita cassete, né? É em cima dele que vai passar alguma coisa. Então é meio que em cima dele que você vai andar pela fita e vai eventualmente substituir um caractere por outro, ou andar o cabeçote para a direita, então o cabeçote vai sair daqui e vai vir para cá, tá? Então é mais ou menos assim que funciona esse modelo. Nessa apresentação de máquina de Turing que eu estou fazendo com vocês, a gente vai ver também, né, só uma pausa, nas próximas aulas, existem alguns modos de se definir máquina de Turing, tá? Um deles é assim como eu estou fazendo, que a fita ela é infinita para a direita, tá? Ou seja, ela tem um início e vai ser infinito para o lado direito. Outros modos, você consegue ter uma definição dela, outras formas, que é infinita tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? A gente vai ver também nas próximas aulas que
Existem modelos de máquinas de Turing que são não determinísticos, e existem modelos de máquinas de Turing que pode usar mais do que uma fita. Existe modelo de Turing que pode usar mais de um cabeçote, inclusive. Tá? Ou seja, existe um aumento de possibilidades enorme, mas que a gente vai ver que os que eu for apresentar, né, são equivalentes a esse mais simples. Assim como a gente viu modelos, por exemplo, de autômato não determinístico, você poderia pensar que inicialmente é mais geral do que o determinístico, a gente consegue provar que são equivalentes, né? Então, em máquina de Turing também a gente vai provar várias equivalências aí, do não determinístico para o determinístico, com múltiplas fitas, a gente vai conseguir sempre ter uma equivalente a esse daqui que é mais simples, tá? Bom, então, entendido o conjunto de estados, entendido o cabeçote, vamos entender melhor a fita, tá? Então, a fita, ela é infinita à direita, como eu tinha acabado de falar, e é dividida em casas, né? Cada casa aqui é uma posição, né, que você tem da sua fita. Bom, cada casa contém um símbolo ou está em branco. Então, estar em branco significa não estar preenchido, tá? Ter um símbolo significa, de fato, ter um símbolo ali descrito na sua fita, tá? Só um número finito de casas não está em branco em qualquer momento. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que há infinitos símbolos em branco em qualquer momento. E há um número finito de símbolos que não está, não. Há um número finito de casas que possuem símbolos que não são símbolos em branco, tá? Símbolo em branco é representado por esse caractere aqui. Esse quadradinho aberto aí significa que aqui não tem nada preenchido, então vai ser assim aqui até o final, tá? Ok? E A, B são elementos do seu alfabeto, tudo mais que a gente vai ver melhor já já. Além desse símbolo especial, que é esse símbolo que representa a casa em branco, existe também um símbolo que é esse daqui, esse triângulo deitado. Esse triângulo deitado, ele representa o início da fita. Isso vai querer dizer o seguinte, quando o cabeçote vê esse símbolo daqui, ele sabe, então, que não tem nada à sua esquerda, então você já pode mover para cá. Isso é para marcar o início, assim como você poderia pensar talvez na pilha, o início da pilha a gente ter usado o cifrão, né? Tem essa analogia aqui também, tá? Então, vai representar o início da fita. Isso vai ser útil muitas vezes, em você, às vezes, ter que ir até o final. A gente vai ver melhor esse vai e vem, essa máquina melhor na aula que vem. Mas, às vezes, vai ser importante você ir até o final com o seu cabeçote, fazer alguma coisa, voltar até o início. Voltar ao início da sua fita vai significar você voltar até você encontrar esse símbolo. Então, repara como aqui você tem um poder muito maior do que tinha na pilha, onde a pilha você só tinha acesso ao topo, não era isso? Você só podia empilhar, desempilhar. Você consegue fazer uma analogia com uma lista propriamente, que a gente conhece em estrutura de dados, tá? Então, você tem o poder aqui de vai e vem o quanto você quiser, tá? E isso daqui tem tamanho ilimitado, beleza? É claro que isso não é a definição, é só um esquema, né? Então, vamos ver melhor isso aqui.